Fala galera, estamos começando mais um podcast da WePlanCast, episódio número 51, depois do episódio 50, então Ismael. Comemorativo. Agora a gente começa uma nova contagem aí, rumo ao episódio número 100. Isso aí, hoje temos um ilustre convite aí de um parceirão nosso. Sou o Ismael, Head de Vendas da WePlan. E nada melhor que a gente começar ouvindo profissionais que já estão há muito tempo no mercado, que já passaram aí por várias passagens do segmento. E é isso aí. Beleza, galera? Me chamo então Johnny Benetti, vou conduzir mais essa conversa hoje. E quem é o convidado de hoje, Ismael? Apresenta o nosso ilustre convidado, mais um player do ecossistema WePlan. A gente está trazendo aí mais conteúdo, agregando cada vez mais. Então, quem é o convidado da vez? O convidado, então, é o Norberto, diretor comercial da Dalmobile, uma das indústrias que são credenciadas aí na plataforma da WePlan. E é isso aí, o Norberto é uma pessoa aí que sempre nos recebeu muito bem e se tornou a cara da Dalmobile na parte comercial. E aí a gente sabia que ele atenderia nosso pedido aí para gravar. Ficamos muito felizes, Norberto. É isso aí. Já deve ter ouvido, né, Norberto? A gente tem uma pergunta básica aí, quem é o Norberto na fila do pão? Antes de mais nada, tem o Norberto Pessoa, mas também tem o Norberto Profissional. Então conta aí a tua história, o que você trilhou aí ao longo da tua jornada, onde você começou e como que você caiu nesse mercado de imóveis, né? Então, para a galera se identificar com a voz aí. Conta para nós. Bom, em primeiro lugar, é um prazer enorme fazer parte desse programa hoje com vocês. Parabenizar pelas 50 primeiras edições. Torcer que se multiplique. Privilégio de estar no episódio 51, uma boa ideia, né? Muita satisfação pela parceria com a WePlan. E o Norberto tem toda a minha origem profissional voltada no setor moveleiro, tá? São 37 anos de atuação no setor moveleiro, né? Comecei lá no ano distante de 85, com 16 anos, né? Na expedição de uma grande indústria moveleira aqui em Bento Gonçalves, né? Trilhei nesses 37 anos por duas empresas até chegar na Dalmobile no ano de 2007, né? Quando a Dalmobile decidiu dar uma guinada e começou a se pensar em planejados, eu recebi o convite para fazer parte da equipe comercial. E são, então, 15 anos de casa na Dalmobile, trabalhando junto com essa equipe toda, tá? Então, na verdade, eu sempre digo que eu não tive tempo de aprender outra coisa. Minha dedicação sempre foi no setor moveleiro, passei por vários setores dentro da indústria, produção, área de PCP, né? Até chegar ao comercial. E isso eu falo sempre que me deu bagagem para entender um pouco melhor as necessidades, as dificuldades do ciclo produtivo para chegar na ponta de venda lá. Então essa ligação, levar para a indústria soluções possíveis para resolver as demandas do mercado, né? Então a minha história basicamente é essa, são 37 anos de móvel, apaixonado. Eu falo que o móvel, principalmente o móvel planejado, é uma cachaça gostosa, porque a gente entra e não consegue mais sair, né? Então, espero estar aí com vocês nessa hora aí e ter uma conversa bem agradável. Tem um cheirinho especial o MDF, né? Ele parece que vicia. Até mesmo quem não é da área, posso dizer, tá? Que tem um cheirinho diferente. Maravilha, Norberto. Mas, então, você tem tanto tempo de estrada aí que provavelmente você trabalha nesse ramo antes mesmo de ele se chamar móveis planejados. Sim, com certeza. A gente, Bento Gonçalves está inserido
ainda hoje é o maior polo moveleiro do Brasil, né? E eu tive a oportunidade, o prazer de acompanhar as mudanças desse setor, né? Então, lá nos anos 80, início dos anos 90, a característica principal do móvel, tu produzia, tu enchia a tua expedição de móvel, de estoque, tu chamava os teus vendedores, fazia uma foto e ia para a rua vender a pronta entrega, né? Hoje observa-se que com o advento do móvel primeiro modulado, depois o planejado, e hoje já nem se fala mais em planejado, em sim o editável e sim o personalizado, que é o que se busca, isso mudou, né? Hoje, basicamente, tu vai para a rua, tu sente a necessidade, tu vai na casa do consumidor, tu vê a real necessidade dele, tu projeta, tu vende e tu traz para a empresa para depois sim produzir esse sonho, essa necessidade do consumidor, né? Então, lá nos anos 80, final dos anos 80, início dos anos 90, era praticamente impossível tu imaginar que você chegaria nesse grau de personalização e de produção em escala industrial, né? Que é o que se faz hoje. Hoje existe muito mais estudo para fazer o lançamento de um produto ou de uma tendência do que de fato ir para a produção, né? Você tem que fazer todo o pós antes, entender mercado, entender o que é tendência, que nem você falou sobre a necessidade de personalização, a necessidade de identidade do comprador, identidade da região. Então a gente percebe que é imparável, é incansável a busca pela atualização. E as pessoas cada vez querem mais algo nessa linha que o Norberto falou de personalizado. Isso é meu, fui eu que pensei junto com o vendedor lá da loja ou com o meu arquiteto. Exatamente, Ismael. A gente fala que hoje, por exemplo, as áreas complementares, né? As áreas complementares que no passado faziam parte da indústria, né? Hoje ocupam um papel central. Hoje tem empresas que têm mais gente trabalhando na engenharia, na área de P&D, do que propriamente na produção, que é a pesquisa, que é o desenvolvimento. A gente falava nos anos 90 na globalização, que era um conceito distante. Hoje a gente percebe a importância disso, né? O mundo ficou pequeno. Antigamente as áreas de desenvolvimento iam para as feiras internacionais e voltavam com as tendências para lançar aqui nos próximos 4, 5 anos. Isso acabou, hoje é instantâneo. O que tu vê em Milão, o que tu vê no mundo inteiro está aqui, né, aos olhos. Então, a dita globalização, ela encurtou distâncias, ela acelerou o processo e a indústria tem que estar atento a isso. A gente vive hoje, eu falo, a era da gourmetização, da personalização. Hoje tu vai tomar cerveja, tu toma a cerveja que tu quer, tu toma o café que você quer e você compra o móvel que você quer, com as suas características, com o seu DNA, né? Exatamente. Essa questão de você escolher o móvel e não o móvel escolher você, porque antigamente você tinha que se adaptar ao que existia na prateleira ou adaptar o teu espaço de casa ao que tinha disponível no mercado. E hoje a gente chegou num nível de personalização que é o mercado que se adapta à tua necessidade e ao teu pedido. E é louco pensar o tamanho dessa cadeia, porque é uma cadeia de suprimentos, como você falou. Ela começa aqui no pedido, por exemplo, em Chapecó, e ela vai parar numa matéria-prima importada que vem, sei lá, da China. Então, essa cadeia de suprimentos é louco a gente pensar que ela é toda sob demanda. No momento que implanta um pedido, é que todo esse caminho começa a funcionar para atender aquele pedido sob demanda. E também levanta uma bandeira, né, amarela, uma questão de aviso com relação a suprimentos, porque na pandemia a gente viu que a gente está tão dependente desse acelerado mercado de suprimentos que no momento que falta alguma coisa lá na ponta, você já sente aqui no momento do pedido, né? Então é tudo interligado.
Não é mais o consumidor que se adapta a uma coisa que está na prateleira, e sim é o mercado que está buscando cada vez mais atender a necessidade do consumidor. Quer queira, quer não, houve, e acho que isso é positivo, hoje uma profissionalização muito grande da cadeia moveleira. Acho que você tocou num ponto bem importante, porque com esses últimos 2 anos, essa repentina crise no abastecimento, ela, em muitas situações, ela mostrou quem é quem, entendeu? Porque estava muito fácil o abastecimento, entendeu? Nessa crise, quem não tinha grandes parcerias, quem não pesquisou, quem não tinha estudo, ficou sem abastecimento. Hoje em dia a gente fala, quando vai lá para a seccionadora, que é o primeiro processo da produção, no momento que a serra ou a fresa, né, corta a primeira peça, o primeiro quadrado de MDF, já está lá um código de barra, tá? Essa peça é o DNA do projeto do João, do Carlos, do Antônio, a cozinha do Pedro, entendeu? Hoje em dia todas as peças são únicas e personalizadas, e ela vai passar pela cadeia inteira. Se quebrar aí no meio, faltar 1 centímetro de borda, faltar um parafuso, uma cola PUR, vai comprometer o projeto todo. Então a gente também vê essa crise que houve no abastecimento, principalmente, ela veio também mostrar ao nível de profissionalização que se exige e que vai se continuar exigindo daqui para frente para se manter vivo no processo. O comprometimento de grandes indústrias e até nós aqui na ponta de garantir fornecedores que vão nos entregar. Chegou a esse ponto, ou que vão nos entregar com o mesmo preço ou com o mesmo prazo que a gente tinha acordado com o cliente. Eu fico analisando, Norberto, a gente sabia que há 2 anos atrás a compra programada ela era uma realidade muito boa para nós aqui na ponta de venda. A gente conseguiria garantir, né, 1 ano, 2 anos aí de mobiliário, implantando na indústria, fazendo o contrato com o cliente, a obra do cliente vai andando e a gente vai entregar daqui a 1 ano. E aí chegamos ali, diferenças de um mês para o outro, reajuste, nunca visto antes. E só, que a gente falou, separou quem estava organizado, que tem visão a longo prazo, que tem boas parcerias, como tu disse, que já provou valor no mercado, porque tu só sabe quando tu vai precisar do teu parceiro, quando tu já provou valor para ele, que tu comprou volume, que tu conseguiu ser certinho, correto na data. E para nós isso, ter uma indústria como a Dalmobile, as indústrias que a gente se posiciona, é muito bom, muito importante, porque a gente está seguro aqui na ponta. Perfeito. A gente até nem comenta muito isso, mas é bom, tu tocou, Ismael, no ponto. A gente tem o modelo de venda futura, venda programada em si. E como todo negócio, o que é cumprido, o que é combinado não é caro, né? Ano passado foi um ano que, se eu pegar o ano isolado, a gente, nessa operação, teve não é um prejuízo, mas a gente arcou com uma alta conta, porque a gente bancou. Os outros anos não tinha inflação, a banca paga, a banca recebe, né? Ano passado, os lojistas, os parceiros tinham as suas vendas aqui e nós garantimos toda ela, com defasagem de 20%, 30%, mas também eu estava prevenido porque eu já tinha comprado essa matéria-prima, entendeu? O nosso processo é esse. O cliente pagou, ele vai pagando mensal, eu vou abastecendo com matéria-prima aqui dentro, com MDF, com ferragem, para justamente na hora que eu preciso entregar essa venda futura, eu não ter uma surpresa desagradável, que a gente sabe que ocorreu em muitas situações ano passado, né? Uma defasagem de 20% de um mês para o outro. É complicado. Então, se tu não tem um planejamento, se tu não está comprometido com os teus parceiros, vai dar problema. E com relação a essa questão da cadeia de suprimentos, é uma curiosidade que a gente tem aqui. Vocês tiveram que avaliar ou diversificar o fornecimento para novos fornecedores? Porque assim, nessa pandemia mostrou que existiam muitos mercados que estavam muito interligados, de maneira que o produto dele ele dependia muitas vezes de uma peça, um item, um componente
que era crucial para ele conseguir lançar o produto. E a empresa, a fábrica, tinha apenas um fornecedor desse componente. E aí a pandemia mostrou o seguinte: opa, embora você tenha um preço excelente com esse fornecedor, você não pode depender única e exclusivamente dele. Você tem que diversificar, porque corre o risco de, nesse momento de algum tipo de pandemia, guerra ou desabastecimento, seja qual for o motivo, seja porque um navio atravessou lá no canal, né, como aconteceu também recentemente, vocês tiveram que fazer esse tipo de trabalho ou tiveram que procurar novos meios para conseguir manter o abastecimento da cadeia de suprimentos? Foi uma luta grande, mas assim, a gente sempre ao longo dos anos, a gente construiu uma relação muito transparente com nossos fornecedores, tá? E a gente sabe que no principal item, que é MDF, nós temos um grupo seleto de fornecedores, mas a gente tem um relacionamento muito bom com todos eles. E claro, nós temos alguns com maior representatividade percentual, outros com menos. E a gente sentiu até, entre aspas, uma vantagem em trabalhar. A gente trabalha com uma gama muito grande de cores e padrões. De certa forma, isso na pandemia, por incrível que pareça, me favoreceu. Pela agilidade que a gente tem em produzir, então vamos lá, eu tinha, me faltavam 2 cores dentro da minha cartela. A gente vinha com o produto com as outras cores, né? E conseguia, pela agilidade no processo fabril, adiantava essas cores. Quando chegava o material que estava faltando, a gente conseguia fazer um sprint forte aí e liberar esses padrões, entendeu? Então a gente tem uma flexibilidade muito grande de horário, de turno, uma equipe comprometida. A gente conseguiu, assim, passar relativamente bem com os atrasos. Oportunizou também desenvolver novos fornecedores de ferragens, de complementos. Isso tudo nos obrigou a sair da zona de conforto, buscar alguns mercados que estavam meio esquecidos aí e tivemos gratas surpresas. Eu acho que isso acabou abrindo os olhos da cadeia toda para outras questões aí que ficavam meio de lado, né? E para os clientes, os consumidores que estão nos ouvindo, isso só melhorou o dia a dia, as opções de compra. Isso fez com que as indústrias, como você comentou agora, ampliassem o mix, ou, por exemplo, a novidade de vocês ter várias lâminas disponíveis na cartela, por mais trabalhoso que é hoje para uma indústria, muita opção. A gente sabe o quão difícil é gerir tudo isso, mas para o cliente é sensacional, porque se você não consegue dentro desse padrão de amadeirado, você tem esse similar, não quer um desse, então tem esse aqui, e a gente consegue fazer dentro do mesmo prazo, porque o poder fabril hoje das indústrias, elas são absurdas, né? A Dalmobile, em especial aí que a gente está conversando, consegue nos atender num prazo curtíssimo, por mais personalizado que seja o produto. Então isso é uma segurança para quem está comprando, e a gente sempre coloca assim, a concorrência existe, a gente coloca para os nossos clientes aqui, mas a segurança que a gente fala assim, batemos no peito, daqui tantos dias tá entregue na sua casa, com esse padrão aqui, com essa personalização, por mais que você tenha que trocar um padrão por outro, a gente consegue atender. Isso é sensacional. Sim, a gente fala que, e eu particularmente respeito todos os modelos instalados de produção e de atendimento dentro do nosso setor, né? Mas eu falo sempre que tu tendo a segurança de ter uma empresa por trás, né? O nosso consumidor final, o cliente da Wiplan, que é nosso cliente também, por exemplo, ele tem a segurança de ir direto no site da Dalmobile e imprimir o certificado de garantia dele, que é de 6 anos. Então, aconteceu algum problema aí, tem a segurança de ter uma fábrica de 45 anos atrás, né? Quanto à agilidade e a rapidez, na verdade são os conceitos da antiga marcenaria
trazidos para uma indústria 4.0 hoje, né? Com a velocidade, projetos personalizados, com a rapidez de uma escala industrial de produção dentro dos mais modernos conceitos da indústria 4.0. Norberto, aproveitando que a gente está falando da indústria, e dá para dar uma pincelada aí para quem não conhece a Dalmobile, um pouquinho da história ali que vocês têm e do que vocês tiveram que se adaptar quando vocês resolveram de fato assim, ó, a gente quer ser personalizado, a gente quer atender o mercado que é o mercado que a WePlan atende, que é arquitetos, que são designers de interiores, que a gente sabe que o básico, mais do mesmo, já faz muito tempo que não é aceito. E aí, o que vocês tiveram que pedalar aí para fazer para atender esse mercado? Legal, um ponto bom, Ismael. Lá desde 2007, 2008, quando a gente entrou nesse segmento, por estar inserido geograficamente numa região, principalmente onde a gente tem muitas indústrias boas e sérias no segmento, a gente sempre teve convicção que nós não poderíamos ser mais um. Sendo mais um, eu ia acabar apanhando porque tem gente com mais tradição, gente séria, gente com mais poder. Então a gente começou a trabalhar tentando ouvir o mercado, tá? Quais eram as necessidades, quais eram os diferenciais. Então lá em 2009, quando ninguém falava em módulo editável, nós já tínhamos um módulo editável. Quando se falava ainda em montagem com cavilha, nós já tínhamos o minifix. E assim a gente veio atendendo esse mercado. A partir de 2012, 2013, o mercado todo viveu um boom. Aí nivelou muita gente. A partir de 2014, com a vinda da crise que nós vivemos, a gente percebeu que quem não se diferenciasse ia ficar para trás. E o mercado estava muito igual. Então, uma das opções, alguns dogmas que a gente trouxe, produzir o máximo do que nós vendemos, não transferir responsabilidade, né? Então, isso é um exemplo, a laca. Nós produzimos a nossa laca. São 1.480 cores, Santo Antônio, é produzida e responsabilidade da Dalmobile. O nosso parceiro não precisa comprar de um outro. O arquiteto, o design escolhe na nossa cartela da Dalmobile. Portas de alumínio e vidro. Não adiantava eu ter um produto totalmente editável se eu comprava a porta de alumínio e vidro de um terceiro, que a porta não era editável. Então, fizemos um investimento pesado em maquinário importado para produzir a nossa porta de alumínio e vidro. O vidro nosso é comprado igual a MDF, em chapa. Nós processamos, trabalhamos, personalizamos ele, assim como o perfil de alumínio. Então, isso foi nos diferenciando e levando para personalização com agilidade. O arquiteto, o designer, quando ele busca um parceiro de planejado, ele quer uma solução, e a gente entende isso. Ele quer uma solução pronta, entendeu? Então, isso a gente vem, nos últimos 5, 6 anos, focando muito, olhando para esse profissional, tá? Tentando estar próximo dele, ouvir a necessidade dele, entendeu? Preparando nossas lojas também para atender ele, para ouvir ele. Nós temos vários programas de relacionamento, de visitação à fábrica, de conhecer a nossa linha, para mostrar o que a gente pode oferecer de solução para eles. Isso é extremamente importante, essa questão de você produzir, garantir que se o teu fornecedor não vai atrasar, você vai garantir uma qualidade, por exemplo, da laca, que há muito tempo foi discutida isso, que é um produto de valor agregado, que tem a questão ali de bater a cor do lote com outras peças, e a Dalmobile conseguiu acertar muito essa questão da personalização, porque hoje a gente consegue personalizar a cor do vidro com a cor do perfil, com a cor da laca, e que se quiser ainda fazer a cor da lâmina, a gente consegue se aproximar muito. E o mercado de arquitetura é extremamente exigente quanto a personalização, a monocromia, e você ter coisas que sejam
que se unam, né? Que tem essa harmonia e faz total diferença. O que eu também acho que foi uma das principais mudanças foi a questão de vocês abrir fornecedores de revestimentos, de padrões de BP, de maneira que eu quero, a cor que eu quiser eu coloco em linha, coloco funcionar no meu projeto. E isso foi sensacional, talvez um dos principais passos, né, Norberto? Eu não tenho conhecimento no mercado de outra indústria que faça isso na escala industrial como nós. Foi uma necessidade que a gente veio sentindo, uma necessidade das lojas em busca da personalização. A gente costurou esse projeto aí, Ismael, em torno de 24 a 30 meses, costurando, tentando viabilizar ele, e até que a gente fechou com os 4 maiores fabricantes de chapas do Brasil. Hoje eu tenho uma cartela de 380 cores, tá? Que está lá disponível, principalmente para o arquiteto, para o design, enfim, para as lojas, né? Eu produzo no mesmo prazo, na mesma maneira, qualquer um dos padrões da Duratex, Guararapes, Bernec e Aral, que são os 4 grandes fabricantes de chapa de MDF, que é a nossa matéria-prima, né? Então isso sem dúvida nos colocou num patamar. A gente levou isso recentemente para Móvel Sul, foi um diferencial que vem nos colocando, porque às vezes o que acontecia, o lojista, o arquiteto tinha que buscar fora essa solução e não conseguia reproduzir com a mesma qualidade, com o mesmo acabamento, com a mesma garantia de serviço. Então isso veio fechar uma lacuna importante dentro do ciclo nosso. E também para quem está projetando, coloca a lâmina ali e tu sabe que tem disponível, né? A maior dificuldade era o arquiteto vir até a loja, por exemplo, trazer já um padrão de acabamento que o cliente não queria mudar mais. Foram várias reuniões para definir aquele padrão, e aí agora, se a revenda lá na ponta disser que não pode atender, é uma frustração. A chance de perder essa venda era grande. Então a gente ter isso dentro da ferramenta que é o Promob de criação ajudou com certeza muito aí para a gente fazer cada vez mais projetos personalizados. A gente está falando então sobre tendências, sobre ouvir mercado e toda essa mudança que a fábrica teve que fazer para atender esse público. E recentemente a gente teve a feira da Móvel Sul e a gente sabe que a Dalmobile sempre esteve presente. Conta um pouco sobre essa experiência de estar na feira, o que aprende, o que tira de lição lá da feira, o que isso direciona para os próximos anos aí, que é bem importante para o consumidor e para nós aqui na ponta. Bacana, acho que a feira ela tem algumas funções vitais, né? Não é só até pelo nosso perfil de venda, de cliente, não é só o vender na feira, mas para mim o principal é estar próximo ao teu lojista, ao teu público, se mostrar, entendeu? Trocar experiências. E no nosso caso específico, que a gente sempre construiu a nossa linha, eu falo de fora para dentro, que é ouvindo o lojista, que é ouvindo o nosso parceiro. Então a feira é uma oportunidade ímpar para isso. Tu leva algumas novidades, alguns lançamentos e tu leva alguns experimentos. A gente sempre leva para a feira, já é tradição, 1 ou 2 experimentos que a gente leva lá para discutir com o nosso pessoal, com o nosso cliente. Olha, estamos pensando assim, o que tu acha? O que podemos fazer? Às vezes volta-se ao estágio inicial, refaz projeto, não é por aqui, não é por aí. Então a feira tem essa qualidade de nos aproximar, de nos mostrar, né? Essa feira especificamente teve a junção de 2 em 1, né? Que foi a Móvel Sul e a FIMA. Então a FIMA trouxe fornecedores do Brasil inteiro. Então foi uma experiência única. Nós estávamos no mesmo pavilhão com nossos principais fornecedores. Então eles também tiveram contato direto com o lojista, com as suas necessidades. Então ela é uma experiência única, válida, é um investimento que se faz. Obviamente que também tu trata de novos negócios, novas parcerias, mas principalmente para mim, feira, tu trabalha o relacionamento, né?
Perfeito. A gente gravou o episódio de número 50 aqui, Norberto, falando sobre MVP, que é o produto mínimo viável. É você lançar um teste e entender, ouvir do público o que o público acha. A feira, eu entendi que é muito isso, né? Você vai lá, vai lançar uma lâmina, o que vocês acharam dessa lâmina? Você vai perguntar para 100 pessoas que vai passar lá. E aí tu vai ter já ali um histórico, um estudo pronto, um script do que vai ser a sensação do lojista, do cliente. Isso é sensacional, por isso que a gente insiste muito em falar em testar, lançar coisas para entender o que o mercado acha. Sim, olha só, aconteceu com nós um caso na feira mesmo. Nós estávamos definindo alguns padrões e ficamos numa dúvida cruel sobre 2 padrões que nós tínhamos aí, né? Levamos para a feira, não falamos não abrimos, levamos lá como possíveis produtos de linha, jogamos lá, tentamos não influenciar a opinião de ninguém, entendeu? No terceiro dia de feira, a gente já tinha ideia clara do que ia acontecer. Veio revelações assim surpreendentes para nós. Então, é muito importante, a tua acertabilidade cresce muito quando tu ouve, né? Tu ouve o teu lojista, tu ouve o teu consumidor, e tá fácil para fazer isso. As empresas precisam cada vez mais fazer isso, testar, ouvir, não ter medo de mostrar. É mais o... Hoje em dia é tudo aberto. Tu tem que ser, sim, rápido. Depois que tu decidir, tu tem a decisão que é esse o caminho, tu tem que ser rápido para pôr isso em prática. Aí sim, para fazer chegar rápido no mercado, né? Eu falo também nesse episódio que a gente gravou de testar as coisas, que muitas vezes o investimento que tu vai ter é o teu tempo e a tua ação. Tu ter uma ação sobre aquilo e não investimento de custo, porque para vocês, o que vocês custava para vocês empacotar algo ali, 2, 3 lâminas, fazer a fita de borda e colocar, o que vocês acham? Valida ou não valida? Vai ter projeto? Vocês vão conseguir ser flexíveis com isso? E é o que você falou, as indústrias têm que olhar muito para isso, de que a validação e o teste, ele custa, é o poder de uma ação. E custa muito menos, inclusive, se comparado a um produto que depois vai ficar congelado na prateleira e tu não vai mais ter evasão. Então, se você analisar o custo não só do MVP ou do protótipo, que você tem que ver a adesão antes, você tem que avaliar que se você não testar, não experimentar isso antes, isso vai ficar sobrando ali como uma tentativa frustrada e você vai ter que dar conta de fazer sei lá o que com isso, né? Perfeito, e às vezes tu gasta até em ferramental, tu já prepara, comprou ferramenta e tal, e o produto não foi testado, entendeu? Então, às vezes a gente não se dá por conta disso. É muito barato, e tu valoriza o teu parceiro, porque ele vai se sentir importante, tu foi ouvir ele, tu ouviu, entendeu? E a tua margem de acerto cresce muito nisso. Cresce muito. A gente sabe também, e conversando, se aproximando mais da Dalmobile, a gente descobriu que vocês são, desde quando iniciaram, já tem essa pegada da inovação, de apostar em projetos inovadores. Para mim foi surpreendente, porque tu olha para a Dalmobile como uma empresa séria, conservadora, que está sempre mudando o produto e se preocupando lá na ponta, mas ao mesmo tempo me surpreendeu bastante que vocês já têm aí alguns incentivos há muito tempo atrás, que seriam inovadores demais para o mercado, mas que hoje começa a se mostrar como algo que vai virar uma tendência. É um exemplo da WePlan, que é uma forma diferente de você levar soluções em imóveis planejados. Eu tenho anotado aqui que sobre os incentivos da Decorate, que vocês iniciaram lá atrás, e dos projetos de estúdio, de escritórios de estúdio. Fala um pouco sobre essa visão que vocês têm aí como empresa. Bacana, Ismael. Lá em 2013, 2014, voltando no tempo de novo, falando do início da nossa crise, né, da década passada, a gente percebeu que o modelo
o modelo até então estabelecido estava cansando um pouco. Aquele modelo de lojas muito suntuosas, muito grandes, estrutura pesada, custo caro, né? E a gente percebeu que havia uma mudança e que havia um sacrifício muito grande do lojista, do parceiro, para manter isso, entendeu? Ao mesmo tempo, tu tem que valorizar aquele parceiro que se dispõe a fazer isso e tal. Então, nós, em 2014... eu acredito, de novo, posso estar equivocado, mas acredito que não, nós somos a primeira empresa do Brasil a criar um modelo estúdio, né? Nós inauguramos um estúdio em 2014 no 16º andar de um edifício em São Paulo, entendeu? E aí se começou com custo baixo, atendimento com hora marcada, o profissional bem atendido, um ambiente refrigerado, um estacionamento, que é o que o público quer hoje, entendeu? A gente sabe que o público passante está diminuto hoje. O nosso segmento vive de captação, de parceria, trabalho com arquiteto, com definidor, e o público passante ele está diminuto, né? E ele nem tem mais tempo para isso. O cliente, quando vai numa loja, num lugar de atendimento hoje, ele precisa chegar e ser atendido. Ele não pode ficar uma hora esperando na recepção. Ele tem que ter hora marcada, ele tem que ter um local adequado para deixar o seu filho, porque a maioria das pessoas hoje levam seus filhos junto, né? Então eu tenho que ter um local adequado para o filho, eu tenho que ter estacionamento. Agora, eu não preciso ter uma loja de 1.000 metros, eu preciso ter uma sala que comporte isso. Então isso foi uma iniciativa bacana do estúdio. E aí, a partir dos estúdios, nos abriu o olhar para os modelos de negócios que estavam surgindo, né? A parceria com a Decorati foi um exemplo disso. Hoje a Decorati ela faz parte do grupo Loft, né? Mas a Decorati foi uma startup que surgiu em São Paulo e nós fomos incentivadores deles. Hoje estamos com uma operação com eles fora do Brasil, inclusive, um modelo muito parecido que eles levaram para fora, que nós apostamos e por 2 ou 3 anos seguidos eles foram o nosso maior cliente a nível Brasil, né? E hoje o modelo Decorati é consolidado. A gente tem parceria hoje desse modelo, 2, 3 modelos em São Paulo, tem um modelo em Santa Catarina, que eles foram pioneiros e nós acreditamos nisso. Tu tem um risco sempre, mas eu acho que a ousadia com responsabilidade, o inovar, o arriscar um pouco, se faz necessário no nosso segmento. Com certeza. E abre também as portas para pessoas que, por exemplo, antes o grande lojista, o grande empresário que ele conseguiria abrir como você mencionou, uma mega loja com custos altos, e hoje essa ideia que vocês trouxeram para o mercado do estúdio, posterior ali a Decorati, é abrir portas para designers, arquitetos que têm conhecimento, que são empreendedores, a dar esse passo, porque a gente acredita muito, né? Nós estamos falando aqui muito bem do nosso modelo de negócio, que acredita muito que da onde saiu a ideia, da onde que foi criada a ideia do planejado, do design de interiores para aquele cliente, pode sim partir direto para a indústria. Fazer esse caminho encurtar. Então eu fico muito feliz com essa iniciativa que vocês tiveram na época e a gente hoje levando a ideia da WePlan com semelhança, né? Tem semelhanças no modelo estúdio, tem semelhanças com a Decorati, e isso a gente acredita muito assim que vai ser com o tempo o futuro do mercado, assim. Ou uma boa fatia do mercado. Sei. Na verdade, o projeto de vocês, falando assim, muito nos deixou feliz quando vocês nos procuraram, porque a gente percebeu isso. É isso que tu falou. Vocês conseguiram juntar um pouquinho de tudo disso, das coisas boas desses modelos, e construir um modelo, entre aspas, próprio, construir um caminho que tenha o nosso DNA. A gente gosta disso, a gente acredita nisso. Hoje em dia, tu tem que pensar sempre em custo, em reduzir caminho, em reduzir distâncias, como a gente diz, né?
para poder ficar mais competitivo na ponta, ser mais rápido, mais assertivo nesses processos, né? Então, a gente percebe que o nosso mundo de imobiliário, ele está sedento por isso. A gente vê que vocês estão trabalhando muito bem isso, e a gente vê muito bacana o crescimento da área corporativa, que até então não se falava dentro do móvel planejado. O corporativo era meio que um patinho feio do móvel planejado. Hoje é uma realidade muito presente, muito próspera, e eu digo sempre isso: o planejado tem condição de dar uma resposta corporativa muito rápida, muito eficaz e com custo muito acessível. Com certeza, a gente está abrindo muito esse olhar dos nossos credenciados, dos profissionais que atuam, porque a maioria dos profissionais vem com a ideia de atender o residencial, fazer apartamentos, montar casas, que também é um mercado muito bom, promissor, mas quando tu pega e acerta a mão ali do corporativo, é volume grande, atendimento de forma muito profissional, esses profissionais vão ter que estar muito preparados e, acima de tudo, a retaguarda, né? A retaguarda de uma grande indústria para produzir num prazo rápido, para não ter problema com o prazo lá no final, que a maioria dessas empresas estão ali com tudo muito curto, né? Não pode atrasar, tem um aluguel alto, tem uma grande equipe que vai se mudar, sei lá, no dia seguinte para toda aquela estrutura. E só recapitulando um pouco sobre o formato de modelo, que você disse que a gente captou o que é bom de um modelo para o outro, a gente sempre diz aqui que a WePlan foi desenvolvido desde a essência lá para ser um projeto anti-falha. Porque a gente sabe que vender móveis e fazer projeto, muita gente faz. Agora, fazer um projeto bem feito e que não vai dar erro depois é o maior diferencial. E aí a gente desde o início trouxe a educação junto. Que a educação vamos profissionalizar então os nossos profissionais, os profissionais que vierem através da WePlan, que são arquitetos, que estão vindo lá, muitos deles vieram da loja, tiveram experiências com móveis planejados, gostam de trabalhar com interiores, mas chegava aqui a gente via que tinha algumas brechas na questão técnica, na questão comercial, na questão de argumento, de gerar valor ao produto, e aí a gente mudou esse vertical, trazendo todo então o nosso conhecimento de anos no mercado, atuando ali diretamente. A gente fala que a gente fez acontecer na prática, né, Norberto? É diferente de quem lê um livro lá e diz, eu sei fazer. A gente fez acontecer, foi para o chão de fábrica, foi para o front ali da loja, defendeu grandes marcas do mercado, e hoje a gente tem essa capacidade de treinar, capacitar novos profissionais para eles terem maior assertividade com móveis planejados. Porque a gente fala que com móveis planejados 1 mais 1 não é 2, né? A gente tem que sempre ter a conferência, tem que sempre ter aquele negativo para dar aquele desconto, para você ter um alinhamento. Então ele vai muito além de que só jogar num programa e mandar produzir na indústria, né? E a gente sempre fala, a indústria não tem o papel de ir lá conferir projeto, eles vão produzir o que a gente está solicitando. E aí eu fico pensando, vocês inovaram tanto na cadeia produtiva ali, maquinário, trouxeram personalização de tudo, mas existe a ponta aqui que tem que estar muito preparada. E talvez isso seja um grande gargalo do mercado, né? A preparação dos profissionais aqui da ponta. Não tenha dúvida que isso a gente discute muito internamente, que tem que preparar toda a cadeia. Até pegando o gancho, a gente tem vários programas de treinamento durante o ano, né? E a gente busca não só treinar o vendedor hoje, a gente tem que treinar o conferente, o liberador, o montador, é toda uma cadeia. O transportador precisa ser treinado também, porque são peças especiais, com acabamentos diferenciados. Então, tu é responsável por toda a cadeia produtiva. O treinamento tem que ser massivo, maçante e persistente, né? Dessa parte de capacitação, se tu tivesse algumas dicas para dizer, Norberto, como
37 anos de experiência aí com móveis planejados e com tanto tempo aí também de comercial, que é o atendimento, que é essa questão de você chegar com o cliente. Quais são as suas principais dicas para esses profissionais se atualizarem e estar de acordo com um bom atendimento do início ao fim? Porque a gente sabe, então, que já falamos sobre estúdio, que tem que fazer o processo completo, desde da captação, atendimento, briefing, a apresentação do projeto, fechamento, e aí tu vai para o pós-fechamento, que é conferência. O que tu deixaria de dica assim, para esses profissionais? Ismael, a primeira, eu acho mais importante, é nunca achar que tu bateu no teto, tu já sabe tudo. Não. Esse nosso setor é muito dinâmico, então tu tem que te atualizar sempre, seja ele um vendedor, um montador, um conferente, tá? Se atualizar sempre, buscar conhecimento, novidade, porque o mercado muda. No processo da venda, para mim, o briefing é fundamental. Ele é definidor de venda. Tá? Outra coisa que eu acho sempre importante, a gente tem que pensar sempre no serviço como um todo, o atendimento como um todo. Você, eu, quem conhece o móvel, ele sabe diferenciar, olhando para um projeto, se ele é da fábrica A, B ou C. Mas o consumidor, se tu tirar a etiqueta, ele não vai saber mais quem é o produto, mas ele vai saber quem te vendeu. O vendedor é o João, o Pedro, o Antônio. Então, o vendedor, ele tem que ter em mente isso. O comprador pode esquecer que ele comprou o móvel da Dalmobile, mas ele não vai esquecer que comprou o móvel do João, do Pedro, do Antônio. Então, o processo vai muito além de assinar o pedido. É o pós-venda, é acompanhar, firmar um relacionamento com esse consumidor, é ganhar a confiança dele, né? Porque é cíclico, né? Amanhã esse consumidor está comprando de novo, está indicando, né? Está prospectando para ti, né? Eu acho que o relacionamento, o cuidado com o serviço está cada vez mais decisivo no processo. A gente tem um compromisso aqui na WePlan, tanto que esse canal de podcast foi criado para, além da gente educar os nossos credenciados, educar, que eu digo, é trazer uma educação, trazer conceitos, exemplo do briefing, da importância do briefing e até ele deixar de ser um pouco raso. Eu não vou pedir só que cor que agrada, se é aquela madeira, gostou ou não gostou. Vai muito além disso tudo. Isso que é prestar a consultoria. E aí a gente fala que nós temos então a nossa missão é capacitar esse profissional e também educar o cliente que compra. Porque, que nem tu falou, é a maior verdade. Se tu tirar a etiqueta do mobiliário, o cliente precisa ter muita experiência de ter feito, sei lá, 3, 4 apartamentos ou imóveis para saber dizer qual que é a diferença. Porque chapa é commodity, a gente compra a mesma chapa em 4, 5 indústrias ou em uma revenda. Agora, o nome do vendedor ele não vai esquecer. O nome não vai esquecer, o trabalho prestado. E a gente sempre fala que com móveis planejados, o problema ele nos acompanha com o passar dos anos, e eu acho que isso nunca vai acabar, porque são muitas peças, muitas pessoas envolvidas em todo esse processo, e aí a gente tem que contar também que a obra nunca vai estar 100% alinhada. Isso não existe, esperar isso, né, das obras de alvenaria, enfim. Então esse profissional ele tem que saber administrar os problemas, saber fazer a gestão sobre o problema. Porque o cliente que você consegue reter e consegue se tornar aquele cliente que vai recomprar, não é só aquele que deu tudo certo. É aquele que às vezes deu tudo errado. E a gente tem vários exemplos, né, Norberto? Se tu pegar aí no longo da... Quantas vezes vocês não receberam ligação aí durante o dia, dizendo assim, ó, pessoal, estamos lascados aqui, deu um problemaço, erramos, sei lá, o lote inteiro de cor de laca, e aí vamos ter que repintar. Esse profissional, primeiramente, ele vai ter que estar com o mental em dia,
e saber fazer a gestão do problema. Para mim é um ponto muito importante para esse profissional que vai estar lá na frente da venda, sugerindo materiais, sugerindo soluções de imóveis, né? A gente viveu muito isso ano passado, com a falta de matéria-prima. Tem que mudar a data, tem que trocar, buscar uma solução, entendeu? Se tu não tiver uma preparação, como tu fala, até psicológica para isso, é complicado. Então, tu tem que ter uma equipe preparada. Mas para te ter uma equipe preparada, o gestor, o nosso papel é dar condições, né, para preparar esse pessoal para depois tu cobrar e que realmente tem essas soluções, né? Show. Norberto, a gente já falou bastante aí sobre estrutura de fábrica, sobre dicas aí também da parte comercial. Tem alguma previsão aí para o futuro da Dalmobile? O que vocês esperam aí do mercado? Qual que é uma ideia de posicionamento também que você queira deixar aí para nós? Então, assim, Ismael, eu particularmente, eu sou um otimista por natureza, né? Eu sou um otimista. Hoje mesmo, estou conversando com um cliente, eu acho que sempre, a gente sempre tem uma oportunidade cada dia tem uma oportunidade nova, tá? Então, eu acho que o nosso país, o mundo, apesar das conturbações, nós estamos vivendo uma era boa, tá? E ano passado, tu vê, no meio de uma pandemia, das incertezas, assim mesmo, com raríssimas exceções, foi um ano bom para todo mundo economicamente. E eu acho que vai continuar. Nós estamos vivendo uma era de prosperidade. Acho que a gente tem que saber captar isso, né? Transformar em oportunidades para os nossos projetos pessoais e da empresa, né? A Dalmobile, particularmente, fez vários investimentos. Esse ano a gente fez investimento basicamente em 3 setores cruciais na fábrica, né? Nós estamos recebendo nos próximos 60, 90 dias alguns maquinários aí muito importantes, né? Nós estamos recebendo, não vou entrar em detalhe assim, mas para te ter uma ideia, nós estamos recebendo um equipamento aí que é o primeiro equipamento da América Latina que está chegando, um equipamento que vai nos levar, vai nos abrir uma possibilidade muito grande, de novo, de dar um salto na questão da personalização, da edição, de facilitar o projeto, tá? A gente acredita nisso. A linha de alumínio e vidros também está recebendo um carinho muito grande. Nos próximos 90 dias nós vamos ter uma série de lançamentos aí que vão impactar, né? A mensagem que eu deixo sempre é positiva, é de acreditar. Eu falo sempre, existem boas fábricas, bons lojistas e bons consumidores. O que a gente precisa fazer é fazer com que essas energias se cruzem. Da gente ter essa parceria boa, uma boa fábrica, um bom ponto de venda e um bom consumidor. Aí fica todo mundo satisfeito. Pois é, Norberto, quando tu falou da questão de sair da zona de conforto e o quanto esse problema que a gente passou no passado recente mostrou que a gente tem que diversificar, mudar e repensar algumas coisas e até abrir muitas portas com relação a isso. É difícil admitir, mas dá para dizer que a humanidade evolui de guerra em guerra, né? Ou de pandemia em pandemia. Então no momento que você sai da zona de conforto ou que te tira da zona de conforto, é que você tem que realmente dar teus pulos e fazer o negócio acontecer. E aquilo que você falou, quem se adapta mais rapidamente, ou seja, quem responde mais rapidamente a essas adversidades é que vai sair na frente. Porque assim, achar que nenhum mercado vai ter adversidade ou qualquer mercado vai ser proteção ou ter estabilidade é uma utopia, né? Porque não existe isso. No mundo globalizado assim é o que a gente está vendo agora, né? Estoura uma guerra lá e o mundo inteiro sofre. Dá uma pandemia, o mundo inteiro sofre. Encalha um navio, o mundo inteiro sofre. Então tá tudo muito interligado. Então, sabendo que tudo está interligado e que adversidades vão acontecer, vai sair na frente as empresas que já têm no seu DNA essa inquietação,
essa incomodação com fazer o mesmo, se manter sempre do mesmo jeito, ou ter uma tradição excessiva a ponto de não olhar para o novo, né? Ou eu não digo nem olhar para o novo, mas tem muita empresa ou muito gestor que se sente incomodado com o novo, né? Isso tira ele da zona de conforto. Então, quando você utiliza a novidade, a diversidade como combustível para você inovar, eu acho que é um grande diferencial. Perfeito, colocou muito bem. Essa questão das guerras, das pandemias, né? Só um exemplo bem prático em cima do que tu falou, né? A questão, eu volto a dizer, do móvel corporativo, né? Quando o mundo ficou em home office, olha as oportunidades que houveram de vender móvel corporativo, mesinha, escritórios em casa. Era um mercado que estava escondido, né? E a questão desse medo do novo, né? Eu digo sempre que às vezes o medo de perder te tira a vontade de ganhar, entendeu? Então tu tem que buscar, né? Um ditado bem antigo que eu falo sempre: boi ligeiro bebe água limpa. Quem chegar primeiro, então tem que se mexer, tem que correr atrás. Essa é a mensagem, né? Sabe as palavras aí do Norberto, eu gosto bastante de trocar essas experiências aí, porque são duas gerações que estão pensando muito parecidos, e isso faz com que a Dalmobile hoje esteja sempre à frente. Isso é muito bom para nós como parceiros, bom para o mercado, para os arquitetos, para cliente. E é isso aí, agradecemos muito as suas falas, o tempo aí disponível, que um diretor de uma grande empresa aí para pegar não é fácil. Não, eu me sinto lisonjeado aí pela oportunidade, admiro muito o trabalho de vocês, realmente esse encontro de gerações é bacana, todo mundo aprende, né? A gente está aprendendo todo dia, né? São coisas, fatos, o que a gente está vivendo hoje eram coisas inimagináveis alguns anos atrás, né? A gente está produzindo um material aqui que daqui a pouco vai estar disponível para todo mundo, né? Então, a minha satisfação de poder dividir essa horinha com vocês aí e dizer que a Dalmobile está aqui de portas abertas para vocês, e estamos muito honrados e felizes com a parceria aí. Que coisa boa ouvir isso. Você imaginar que há 2 anos atrás a gente não imaginaria. Imagina você, desde quando tu começou com móveis, que existiria um podcast exclusivo falando sobre móveis planejado, trocando ideia, a gente trouxe todos os players aqui, sempre foi a nossa vontade trazer desde o montador, o projetista, trazer o arquiteto para falar, inclusive o cara da expedição, entender como é que funciona lá o transporte, para poder depois aqui explicar para o cliente, até mostrar como um material aí que a gente está criando, que sim, existe processo para tudo. Então, a inovação do próprio podcast para nós já trouxe muitos retornos, Norberto, que a gente não imaginava em curto prazo. Então, enquanto a gente está lá dormindo, a gente gravou hoje o episódio, sexta que vem vai ao ar, alguém vai estar escutando e achando relevante, entrando em contato para conhecer quem que é a Dalmobile, quem que é a WePlan, quem que é o Norberto, o que essas pessoas estão fazendo de bom para o mercado. E isso é inspiração, assim, a gente fica muito feliz, e por isso que esse canal hoje faz com que a gente mantenha cada vez mais vivo essa vontade. Legal. Olha, de coração, muito obrigado aí, sucesso para vocês, conte sempre com a gente aqui. Obrigadão aí pela presença, é isso aí, vamos para o próximo. Beleza. Valeu, galera. Falou. Grande abraço. Valeu, gurizada.